Ah, então tá bom. Então, pessoal, né, a gente está há bastante tempo fazendo reuniões de pais. A semana passada a gente fez de sexto ao nono, e... Só pedir, Marga, quem está com o microfone ligado, desligar para não dar microfonia. Pessoal, quem está com esse microfonezinho ligado, bem lá embaixo, vocês clicam, tem o microfone o primeiro, daí desligam, depois na hora de falar, daí a gente liga, tá? Porque senão dá microfonia e daí não dá para ouvir bem, né? Então, assim, a gente fez as reuniões da semana passada, 3 reuniões de sexto ao nono, essa semana também a gente fez de primeiro ao quinto na terça-feira. Aí eu quis fazer só 2 reuniões, mas à noite entrou tanta gente, mais de 100 pessoas, e começou a travar o sistema. Então eu disse, não, com o ensino médio eu vou manter as 3 reuniões, né? Mas que bom que eu estou vendo pais aqui, com certeza, acho que está com 27 pessoas, hoje de manhã estava com 50 e poucas, e hoje à noite, né, quem não conseguir participar da reunião durante o dia, vai participar à noite. Então, assim, o que a gente veio conversar com vocês? Vocês foram os privilegiados, que a gente tem umas notícias diferentes, tá? Que logo eu vou colocar para vocês. Então, eu vou começar falando um pouquinho do trabalho do professor nessa modalidade à distância, né? Na realidade, todos nós, né, tanto os pais, como os alunos, os professores, a equipe pedagógica, a equipe gestora, nós tivemos muito mais trabalho agora, trabalhando à distância, do que no presencial. Ainda bem que a gente teve um suporte bom no início, a secretaria ofereceu bastante cursos para os professores, até auxiliando um pouco de como trabalhar com essas ferramentas, porque a gente teve que se reinventar, né? Porque a gente não conhecia todas essas maçanetas das tecnologias também, a gente não estava acostumado. Então, assim, o professor, primeiro ele faz todo um planejamento, que agora modificou o diário, ele tem que colocar esse planejamento lá no diário, daí ele tem que relatar numa outra aba todos os conteúdos, para depois, então, preparar as atividades e colocar na sala de aula, que a nossa sala de aula hoje é o Google Classroom, né? Tem alunos que não conseguem, porque não tem internet, então o professor também tem que preparar atividades impressas, manda para o e-mail da escola, daí eu organizei uma equipe, elas vão lá, imprime, e os alunos pegam todas as quartas-feiras, né? Até ontem era para pegar as atividades, e teve um decreto que suspendeu um pouco, né? Daí agora ficou para o dia 9, daí no dia 9, eles vão pegar atividades de 2 semanas. Ontem eu fiquei de plantão, porque veio alguns alunos que não receberam a orientação, a gente entregou, mas agora é no dia 9, tá? E assim, eu vou falar para vocês, eu recebi ontem à noite, 11 horas da noite, um documento, tá? Agora no dia 31 de agosto vai fechar o semestre. Esse ano não vai ser trimestre, tá? Então, vai fechar o semestre no dia 31. Até o dia 15, nós temos que fazer o conselho de classe. As assessoras, as orientadoras já colocaram, assim, um aviso lá para os alunos deixar as atividades em dia, né, até o dia 9, porque, tipo assim, daí fecha, nós vamos fechar o trimestre, o semestre com notas, tá? Então, assim, os professores também são cobrados. Eu mesmo analiso o planejamento de cada professor, se não está de acordo, eu chamo o professor, eu tenho que mandar um relatório a cada 15 dias, e eu disse, eu pego no pé deles, né, mas eu fico muito feliz, porque eu estou mandando todos os relatórios com 100% das atividades dos professores concluídas. Então, assim, eu digo para os alunos, como os professores conseguem, os alunos também deviam conseguir, tá? A gente está aqui com uma equipe do ensino médio, são mais maduros, são adultos, né? Mas eu estou feliz agora à tarde, porque eu estou vendo bastante pais aqui, né? E como é importante os pais, mesmo que o aluno já é adolescente, acompanhar os filhos de vocês. Porque às vezes vocês perguntam para o filho, ele fez a atividade? Ele pode dizer que sim, mas às vezes ele estava lá conversando com os amigos, com a namorada, com o namorado, jogando, e não fez as atividades.
Depois um professor vai colocar bem minucioso o que eles acham, às vezes, lá nas postagens dessas atividades, tá? Então, assim, os nossos professores, além de fazer o trabalho deles, de ensinar, né, a professora de química vai ensinar química, biologia, português, muitas vezes, esses nossos adolescentes, eles estão muito carentes na parte intelectual, porque em casa os pais não sentam, não conversam, e às vezes eles procuram um professor para desabafar, tá? Então, assim, o que esse professor faz? O professor chama a orientadora, chama a direção, aí a gente conversa com esse aluno, daí a gente chama os pais, para às vezes até fazer encaminhamentos, porque alguns pais, de repente não é vocês que estão aqui, tá? Porque vocês que estão aqui, com certeza, eu tenho certeza, que vocês estão de olho nos filhos de vocês, porque os pais que participam das reuniões presenciais, que vêm na escola quando são chamados, é aqueles pais que estão aí sempre presentes. Mas assim, daí a gente chama os pais, faz um encaminhamento para uma psicóloga, para um psiquiatra. Nessa época de pandemia, muitos pais até me procuraram, os adolescentes também, só ficar dentro de casa, eles também, né, fica estranho, assim, às vezes eles podem cair em depressão, a gente tá com um aluno internado, que ele caiu numa depressão profunda, né, ele já tinha problemas antes, então, assim, ter bastante cuidado, dar bastante atenção para os nossos adolescentes em casa também, tá? Tudo que eu vou falar aqui, eu não tirei da minha cabeça, Margarete, ou da dona Sirlene, das assessoras, dos professores, tá? Então, assim, eu tenho que colocar algumas coisas aqui de leis, porque tem gente, assim, que não leva a sério. Tem pais que já me falaram assim, eu não preciso meu filho fazer atividade, deixa ele reprovar final do ano. Eu, enquanto gestora, não posso deixar isso acontecer, porque existem leis. E a lei do ECA, a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está bem clara, tá? Ela afirma que toda criança ou todo adolescente, eles têm direito à educação. Então, assim, quando a criança está na idade escolar, a gente tem que matricular, né? Até 18 anos é responsabilidade do Estado, do município e dos pais manter essa criança na escola até ele se formar no 3º ano. No artigo 55 do ECA, diz o seguinte, tá? Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular e acompanhar seus filhos na rede regular de ensino. Já o artigo 246 diz o seguinte, que deixar sem justa causa de promover a instituição primária de seu filho em idade escolar pode ter pena de 15 a 1 mês, né? Ou multa. E eu estava conversando com o promotor esses dias, a multa pode chegar até R$3.000. Porque às vezes os pais pensam assim, mas eu dou comida, dou roupa para os meus filhos, eles acham que eles dão tudo. Mas eles fazem, muitas vezes, o abandono intelectual, tá? Esse adolescente, ele fica com o coração machucado, daí muitas vezes, claro que nem sempre, porque tem famílias maravilhosas que dão toda essa assessoria, e mesmo assim, os adolescentes, eles caem lá fora no mundo, às vezes, das drogas, das prostituições. Mas mesmo assim, quando está no começo, quando a gente descobre, às vezes a gente consegue resgatar, tá? Porque hoje em dia a sociedade tá difícil para a gente criar filhos, não tá? Tá difícil, porque a gente tem muito medo, né? Porque a nossa sociedade, ela tá envolvida com tantas coisas erradas. E a gente tem que cuidar dos nossos filhos, né? A gente luta, às vezes, com unhas e dentes. E mesmo que o filho da gente caia no mundo ou das drogas, ou de alguma coisa errada, jamais nós podemos desistir deles, porque a gente consegue resgatá-los. O amor que a gente tem, às vezes com a firmeza também, porque às vezes a gente tem que ser firmes também, a gente consegue. Às vezes, a gente se agarra em um monte de coisa e a gente não consegue logo, mas a gente não deve desistir nunca, né? Qual o pai que desiste de um filho?
O filho é o maior tesouro que um pai e uma mãe pode ter. Então, jamais a gente desiste, mesmo que eles fazem algumas coisas erradas. Então, assim, o artigo 56, ele atribui aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino a responsabilidade de comunicar ao conselho tutelar o disposto nos 3 incisos que desdobra. Então, por maus tratos, né, envolvendo seus alunos. Então, assim, se a criança ou adolescente vem e relata, meus pais me agridem tanto por agressões físicas ou também por agressões psicológicas, a gente é obrigada a informar o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele não é um bicho de 7 cabeças. O conselho tutelar, ele é um meio que ele vai ajudar a escola e as famílias. Quando a família não dá conta e nem a escola não dá conta, aí por meio do conselho tutelar, ele vai visitar essa família, ele vai passar todas as orientações e até encaminhar, às vezes, para uma psicóloga. Às vezes os pais não têm dinheiro para pagar uma psicóloga particular, então é encaminhado no CAPS, né? Existem vários meios de atendimento gratuito também. Reintenção de faltas injustificada e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E elevados níveis de repetência, porque o aluno também não pode estar repetindo 2, 3 anos na mesma série, tá? Então, assim, a importância de vocês, pais, auxiliarem os filhos de vocês nesse momento de pandemia, principalmente, porque ele não está lá com o professor no dia a dia, nas atividades escolares deles. Então, aqui fala em falta injustificada. Mesmo na pandemia, se o filho de vocês ficar doente, vocês têm que apresentar um atestado, ou de repente, tipo, mandar por escrito para a orientadora, mas tem que avisar a escola, tá? Porque às vezes ele está doente, ele não consegue fazer as atividades naquela semana. Mas nós temos muitos alunos com atividades atrasadas, tá? O que a gente faz? Primeiro, a orientadora conversa no grupo com o aluno, conversa em particular, conversa com os pais. Eu e a dona Sirlene e a dona Helenice já fomos nas casas, nós chamamos a secretaria, eles nos levaram com o carro da secretaria para levar atividades em casa. E os pais achavam que esses alunos estavam fazendo as atividades. Então, olha o trabalho que a gente teve. Eu sempre digo, nós também estamos na linha de frente, lá na escola atendendo pais, entregando atividade, indo nas casas, né? A gente vai na casa, a gente tem todos os cuidados, mas quem diz que aquela pessoa não está contaminada, né? Mas a gente tem que fazer, porque se eu, enquanto gestora, não faço o meu papel, eu também vou responder por isso, tá? Então, esgotado tudo essas possibilidades, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encaminhar para o Ministério Público. Só que daí, os pais têm que responder. Só que nós estamos praticamente 5, 6 meses. Então, já está na hora dos alunos terem consciência que eles têm que fazer todas as atividades. Eu fiquei muito feliz que esses dias eu fui com a dona Sirlene na casa de um aluno do ensino médio e ele tinha, acho, umas 50 e poucas atividades atrasadas. Aí nós entregamos uma e falamos para ele, na próxima quarta, tu vai lá entregar a atividade. E ele veio. Aí eu entreguei um calhamaço, daí eu disse, ó, coloca como objetivo, faz umas de 3 semanas por semana, né? Que daí elimina. Então, assim, esse esforço todo que a escola faz, vale a pena. Mas agora, por que eu fiz essas reuniões? Porque eu quero a parceria de vocês, pais. Eu preciso que vocês nos ajudem, eu preciso que vocês ajudem esses professores. Então, a dona Sirlene provavelmente vai mandar uma tabela dos alunos que estão com muitas atividades atrasadas. Às vezes tem professores que fazem a sua própria tabela da sua disciplina, também eles postam. Olhem o seu filho de vocês, olhem nos grupos. Era para nós ter criado o grupo com todos os pais, mas não deu. Eu até quero ver a semana que vem, se a gente pede os contatos de todos os pais e criar uma linha de transmissão, quando há um recadinho para mandar para os pais, porque às vezes os filhos, adolescentes, não deixam os pais mexer no celular deles, né? Mas assim, eu acho que no grupo de WhatsApp, que o filho de vocês está,
podem colocar o número de vocês lá também, porque pode ir quantas pessoas quiserem, tá? Tem 30 alunos, se vai 60, não tem problema. Fiquem lá dentro e acompanhem. A diretora, o celular da diretora não é mais particular, tá? A diretora está nos 45 grupos da escola, mais dos professores, porque eu estou acompanhando. Quando eu vejo que às vezes os professores se apuram, não dão conta, a orientadora não dá conta, também eu vou interferir nisso também. Então, assim, as faltas têm que ser justificadas, tá? Vocês podem perguntar o seguinte: esse ano não vai reprovar aluno? Vai reprovar, sim. Aqueles alunos que não fazem as atividades, tá? Então, tipo assim, ó, cada atividade não entregue é uma falta também. Por enquanto, ainda, a gente não colocou a nota 0 lá. A gente colocou não informado. Por quê? Porque a gente vai pedindo e pedindo, né? Então, as orientações que eu li na CI que veio hoje, o semestre, não é mais trimestre, vai fechar agora dia 31. Mas ele vai ficar um pouquinho aberto até o dia 9, por aí, porque a gente tem até o prazo do dia 15 para fazer os conselhos de classe. Nos conselhos de classe, eu vou reunir os professores e a gente vai conversar sobre todos os alunos. Aqueles alunos que devem atividade, a gente tem que ir atrás novamente. Vai existir recuperações paralelas, né? Que bom se todos os alunos tivessem entregue as atividades, porque os professores até foram maleáveis nas notas, tá? Eles entregavam, às vezes não tão bem feito, mas o professor dava uma nota boa mesmo assim, fazia recuperação. Então, assim, vamos tentar olhar, pelo menos vocês pais que estão aqui, pelos filhos de vocês. Entrem na plataforma, converse com a orientadora Sirlene, ela entra, ela olha, ela sabe dizer, fulano deve tantas atividades, correm atrás, tá? Para pelo menos com vocês nós não ter todo esse trabalho. Porque imagina, o professor já tem todo o trabalho de preparar a aula e ainda ter que correr atrás de alunos que não fazem atividade. É bem difícil. O nosso professor, os nossos professores, eles atendem muito bem, porque, assim, ó, o certo seria somente atender pelo e-mail, mas eles atendem até pelo WhatsApp, né? Então, assim, eu acho, assim, que tem que ter um olhar especial, tem que cobrar desses alunos de vocês, desses filhos de vocês, né, se eles fizeram as atividades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Às vezes tem pais que mudam o telefone e não informam a escola com essa mudança, tá? Então, assim, sempre quando a gente muda o telefone, a gente tem que avisar a orientadora, a escola que mudou o telefone, tá? Então, assim, às vezes daí a gente perde os contatos dos pais e a gente não consegue mais falar com vocês, né? Como a gente foi lá na escola e cata telefone daqui, cata dali, né? Então, assim, é sempre importante manter os telefones bem atualizados. Então, cada atividade que o filho de vocês deixar de fazer é uma falta, tá? Agora, no fechamento do trimestre, do semestre, a gente está acostumado com trimestre, mas é semestre, vai ter aluno que não vai aparecer nada. São aqueles alunos que devem muitas atividades, tá? Então, amanhã eu vou ter reunião com a gerência também, eles vão passar algumas informações, e a gente vai ver como é que a gente vai proceder. Mas, assim, eu espero que depois dessas reuniões, pelo menos eleve o número de alunos com atividades 100% prontas. Eu sempre digo, como os professores conseguem me dar o retorno do 100% da documentação deles, os alunos também conseguem, tá? Eu quero parabenizar alguns alunos que eu vejo aqui, eu tô vendo as carinhas deles também, porque tem alunos que realmente, olha, dão um show nos trabalhos. Tem professor que me manda os vídeos de alguns trabalhos, manda trabalhos, porque, meu Deus, que nem eu digo, nessa aula à distância tem alunos que pesquisam no YouTube e se aprofundam e fazem trabalhos maravilhosos. Porque eu digo o seguinte, ó, essa questão de aula à distância já tinha sido cogitada há muito tempo, mas eu acho que não dá certo. Eu acho que vocês há de concordar comigo que o professor, ele é indispensável presencialmente, né? Então, assim,
aulas à distância é lá na faculdade, né? Quando o aluno já está mais maduro. Então, ele precisa desse contato físico com o professor. O adolescente, ele precisa até desse contato físico com os colegas lá na escola, né? Dá uma saudade, às vezes a gente vai na escola, aquela escola vazia, e a gente tem saudade de ver a escola cheia, né? Cheia de alunos. Então, assim, ó, uma proposta para o ano que vem, porque vocês podem me pedir, mas mesmo assim, não sei se há retorno esse ano, né? Tá para um previsto retorno dia 13 de outubro, tá? Mas se acontecer, quem é que vai retornar primeiro? Os terceiros anos do ensino médio. Mas assim, ó, nós temos professor que está no grupo de risco, ele não pode. Nós temos professoras que têm crianças pequenas, não tem creche, tá? Então, eu não sei como é que vai ser esse retorno. Às vezes, vai acontecer assim, tá? Eles retornam, a gente tem que fazer um horário, né? Os professores que conseguem atender presencialmente, a gente faz um horário especial, atende, e os outros vão continuar atendendo à distância, porque o que não dá para fazer é atender um pouco de aluno presencial e um pouco à distância, porque o professor não vai dar conta disso, né? Mas não se preocupem, tá? Se eles não atingiram todos os conteúdos. Porque assim, ó, o aluno que está no primeiro ano, digamos, ele não conseguiu atingir todo o currículo que estava lá para o primeiro ano. O ano que vem, os professores do segundo, se ele fez tudo, as atividades, entregou tudo, claro que ele vai passar de ano. Ele não vai ter uma retenção. Aí, o ano que vem, os professores do segundo ano, nós vamos sentar e organizar um currículo para a gente conseguir, primeiro, em 1 ou 2 meses, atingir aqueles conteúdos que não foram atingidos no primeiro ano, para depois dar continuidade. Vai chegar um momento que o patamar vai estar igual. Tem também a possibilidade, ontem escutei uma entrevista do secretário da Educação, de fazer um reforço, tá? Por exemplo, para os terceiros anos, vai ter um reforço, um 4º ano. Daí, claro que é opcional, né? E é regional, não é em todas as escolas que vai ter. E para algumas outras séries também. Então, para ter, de repente, um reforço, né? Eles vão contratar mais professores para dar esse reforço. Mas eu acredito assim, ó, foi um ano atípico, um ano diferente, a gente perde de alguma forma, mas a gente ganha por outra, né? A gente tem uma história para contar, quem é mais velho vai contar para os netos, quem é mais novo, de repente, vai ter filhos, vai ter essas histórias para contar, porque foi um fato histórico diferente que aconteceu este ano, né? Depois eu vou conversar mais um pouquinho com vocês, agora eu quero convidar o professor Gilson. O professor Gilson, ele vai representar todos os professores do ensino médio, conversando um pouquinho com vocês sobre como funciona o Classroom, das dificuldades que eles vê, né? Então, assim, o professor Gilson, eu vejo ele muito preocupado com isso, né? Com os alunos também. Então, assim, vocês vão gostar de ouvir o professor. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. A diretora pediu para eu trazer uma palavra para vocês acerca da importância dos pais em ajudarem, estar presente durante esse processo de formação dos filhos de vocês. Uma coisa que a diretora falou que eu acho interessante a gente refrisar aqui é em relação aos conteúdos que são apresentados nesse ano. Muitos de nós acabamos tendo que replanejar. No início do ano, a gente fez um planejamento anual, e onde a gente tinha o que seria passado para os alunos, mas devido a esse problema de distância, acaba ficando um pouco complicado. Alguns conteúdos, alguns tipos de conteúdos acabam sendo mais difíceis de ser assimilados. Então, a gente precisou cortar alguns desses conteúdos e trazer outros que fossem um pouco mais... Não, nem seria a questão de fácil assimilação, mas que fosse trabalhado outras habilidades que seriam condizentes com o momento e com a situação. Então, dessa forma, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente pensa escola, a gente não deve pensar de forma superficial, simplesmente os conteúdos que são
apresentado para os alunos. Claro que é extremamente importante eles entenderem, eles saberem. Eu sou professor de língua portuguesa, então, na minha concepção, é extremamente importante que eles entendam questões gramaticais, porque, principalmente, terceiro ano, que já está aí partindo para os vestibulares, para os concursos, e geralmente esse tipo de assunto cai de forma bem consistente nesse tipo de prova. Mas a escola, ela trabalha outras habilidades além dos conteúdos, tá? De repente, o aluno, na vida dele, ele não vai usar tanto aí um objeto direto que ele vai aprender durante o andamento dele na língua portuguesa. Mas as habilidades que são trabalhadas, ele vai usar na vida, sim. Quais habilidades que a gente costuma trabalhar e que são bem importantes? O esforço. O esforço é uma habilidade que é trabalhada na escola e que ela está ali escondida, digamos assim. Por quê? Veja nessa situação que a gente está hoje. Precisa de uma demanda, de um esforço muito grande, porque o aluno, a dificuldade dele chegar ao professor e do professor conseguir chegar a ele é muito grande. É diferente a forma que a gente tinha no presencial, que você consegue ver a dificuldade do aluno naquele momento que ele está executando a atividade. Nós não estamos juntos nesse momento em que ele está fazendo a atividade dele. Alguns até, enquanto está fazendo a atividade, manda para a gente a pergunta via WhatsApp e a gente responde. Mas ainda assim é muito superficial, ainda assim é muito distante esse contato. É muito diferente de você estar na sala de aula. Cada aluno, ele tem a sua particularidade, cada aluno assimila o conteúdo de uma forma muito diferente. Então, quando a gente está em sala de aula, isso é muito mais fácil de ser percebido do que nesse momento. Alguns pais, não acredito que a grande maioria nem sabe, nem me conhece ainda, porque é o meu primeiro ano na escola. Então, como é meu primeiro ano na escola também, eu tive 2 meses só, assim, olho no olho com os alunos. Também não tenho toda essa habilidade em conhecer a fundo a capacidade real de cada um deles, como alguns professores que trabalham já há 10 anos com os filhos de vocês. Outra habilidade bem interessante, bem importante que a gente trabalha é a responsabilidade. Você pai e você mãe que trabalha sabe o quanto é importante essa palavrinha. Responsabilidade a gente aprende quando a gente está nas coisas pequenas. Eu costumo dizer que a gente aprende, se a gente tem responsabilidade com as coisas pequenas, a gente vai ter com as coisas grandes. Então, claro que existe dificuldade, existem situações em que o aluno, de repente, perdeu a internet no meio do caminho, ainda não tem esse acesso, ou ainda não conseguiu, a internet às vezes é instável, ou às vezes a família tem um celular para 3 ou 4 filhos. Existem essas situações, mas existem as situações daqueles alunos que simplesmente não têm responsabilidade na hora de fazer as atividades e simplesmente abandona. Eu tenho alunos, principalmente no primeiro ano, aí o volume de alunos que ainda não me entregaram sequer uma atividade desde o início do ano, isso desde abril, nós já estamos entrando em setembro, é bem grande. Quero compartilhar com vocês as 2 últimas atividades que eu apresentei nos primeiros anos, que a participação deles foi desesperadora, porque média de 5, 7 alunos entregando por turma. Então, você imagine como eu, como professor, que penso sempre em levar a educação, o conhecimento para o teu filho, de repente percebo que a grande maioria da turma simplesmente está ignorando essa situação. Nós, como pessoas, eu tenho um pensamento de que a gente precisa evoluir dia a dia. O Gilson de ontem não pode ser melhor do que o Gilson de hoje. E a única forma da gente evoluir é através do conhecimento. Se alguém, de repente, conhece outra forma de evoluir,
Eu não conheço. A gente precisa estar sempre adquirindo, absorvendo conhecimento. Nesse momento é difícil, muito difícil, porque eu até seria hipócrita se eu dissesse assim, que o aluno vai absorver 100% do conteúdo que eu passo. Não vai, em absoluto. Mas ele precisa, pelo menos um pouco, absorver. E aí entra a questão de você, da importância do pai, da mãe, estar sempre de olho no que o filho está fazendo. Porque eu acredito que os pais que estão aqui são aqueles que, como a diretora falou, acompanham. No entanto, nossos queridos alunos, muitas vezes, tentam ser mais espertos do que a gente. Eu tenho trazido um exemplo, para os professores já está ficando repetitivo, que tem acompanhado as vezes em que eu falei. Mas é assim, um exemplo que deixa bem claro como alguns tentam ser espertos. Na quarta-feira, última quarta-feira que eu estava ajudando a recolher as atividades, um aluno trouxe um calhamaço de atividade que ele estava atrasado, acredito. E a de cima estava preenchido. Ele me entregou na esperança de que eu pegasse aquele calhamaço e guardasse. Mas a gente tem uma orientação de olhar todas as atividades que eles fazem, exatamente pela questão das atividades em branco ou das atividades sem nome. E quando eu peguei, a expressão dele mudou. Aí ele me falou o seguinte: talvez eu tenha deixado uma ou duas em branco. E aí eu coloquei ela sobre o balcão e comecei. Tirei a primeira preenchida, estava em branco, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e todas as outras estavam em branco. Então, ele não imaginou, ele ficou assim totalmente desconcertado. Resumo da ópera. Ele teve que pegar as atividades que ele havia deixado em branco daquela semana e levado para casa para que ele refizesse, e mais as atividades daquela semana que ele teria que fazer. Então, teve trabalho dobrado por tentar ser esperto. E eu acredito, tenho plena consciência de que os pais desse aluno sequer têm ideia de que ele fez isso. Porque se olhasse, ele diria: eu fiz, está aqui. E é o que acontece muitas vezes. Tem uma coisa bem que é muito usado, acredito, que é bom que os pais que estão aqui, é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Às vezes você olha o seu filho fazendo, ele está no computador. E quando você olha, ele está na página que ele deveria estar. Espero não estar ensinando errado para quem não sabe disso, tá? Mas se ele apertar Alt Tab, ele vai mudar rapidamente a janela. Então, pai, preste muita atenção nas janelas que seu filho está aberta, porque de repente ele tem duas janelas abertas. Uma de rede social e uma de trabalho. Quando você dá as costas, Alt Tab. Quando você vai virar, Alt Tab, onde ele quer que você veja. Então, são algumas coisinhas assim que são bem interessantes que, às vezes, faz muita diferença. Muita diferença. Porque, por mais que eles se imaginem adultos, eles ainda precisam de uma orientação. Eles ainda precisam de um norte. Eles não têm esse senso de consequência ainda, porque eles ainda não chegaram na vida. Ainda hoje, a escola protege muito o filho de vocês. Porque se hoje ele errar, digamos que ele fez uma atividade e a atividade não estava certa. O que vai acontecer? A escola vai dar oportunidade dele refazer, e como aconteceu comigo já, do aluno fazer 3 vezes a mesma atividade porque ele não conseguia entregar ela certa. E eu fui dando oportunidades até que ele realmente me entregou o que eu queria. Só que a gente sabe, pai que trabalha, que lá fora não é assim que funciona. Que lá fora, se você errar 1 ou 2 vezes, de repente você não vai ter essa oportunidade. Então, esse senso de consequência falta para eles. É claro que eles vão ganhar esse senso conforme a vida for evoluindo para eles e a maturidade for caindo na vida deles. Por isso, a importância. Claro que hoje em dia é diferente de você pegar o teu filho quando tinha 4, 5 anos, que qualquer coisa que ele fizesse de errado, talvez um tapinha na bunda resolvia. Agora não resolve mais, ele está grande, às vezes está maior que você. Então agora é a hora de você sentar
e explicar para ele como as coisas funcionam de verdade. Sem as máscaras, sabe? Sem passar a mão. Realmente explicar para ele, ó, funciona dessa e dessa forma. Eu tive uma discussão com um aluno do primeiro ano uma vez que ele me disse, e ele me questionou fervorosamente, dizendo que se ele ganhasse 1.200 e pagasse aluguel e tivesse uma família, ele conseguiria comprar uma casa. Ou seja, ele discutiu comigo isso, para ver como ele não tem o senso de consequência ainda, de como as coisas funcionam realmente. Mas você, pai e mãe, tem. Então, vocês são agora, nesse momento, aliás, eu não diria nesse momento. Claro que nesse momento vocês são mais participativos em relação às atividades, à produção das atividades. Mas essa questão da importância, ela extrapola esse tempo de pandemia. Ela já deveria estar vindo e vai continuar, porque é importante, muito importante, a tua experiência na vida deles. E é claro que esses pais que estão aqui já denota que vocês têm esse senso de quanto são importantes na vida deles. Dito isso, eu vou passar algumas coisas que acontecem e que são interessantes serem analisadas, tá? A questão do Classroom, tem muito aluno que marca a atividade como concluída sem ter feito. Eu acredito que agora, no começo, sim, eu dou meu voto de confiança de que no começo, como havia ninguém sabia direito como funcionava, alguns marcavam simplesmente por inocência. Mas hoje a maioria marca porque está com tanta atividade pendente que eles querem se ver livre, de repente, daquelas atividades. Eles não querem que a coordenação olhe na plataforma e veja que o nome dele tem atividade pendente. Então, ele vai lá e marca como concluída. Mas na hora que eu, como professor, vou corrigir, eu não tenho essa atividade. Então, não tem como eu dar nota. E aí eu começo a devolver. Alguns alunos até reclamam, porque devolveu a atividade que tinha marcado? Até porque você não entregou nada. Alguns alunos que mandaram para mim até atividades com um documento em branco, aí eu acabei conversando com eles e foi alguns equívocos e foram solucionados. Nas plataformas, caso o pai queira olhar, caso a mãe queira olhar, os iconezinhos são diferentes dos conteúdos e das atividades, tá? Das atividades, eles têm um risquinho, como se fosse uma pranchetinha escrita. Se você quiser ver se o seu filho está fazendo, dá uma olhada lá. As impressas, já falei, muitas atividades em branco e sem nome. Eu peguei uma vez uma atividade que estava perfeita e não tinha nome. Aí eu não tinha como dar nota. O aluno ia tirar 10 e não tinha como dar nota, porque eu não sabia de quem era. Então, eu sei que é uma coisa bem corriqueira ter que colocar o nome na atividade, mas ainda acontece muito de não ter. Tá? Falar com vocês alguma coisa sobre a dificuldade que nós, professores, temos. Espero que vocês entendam o que eu vou colocar neste momento. Quando eu, como professor, paro para planejar minhas aulas, eu tento evitar o máximo que as minhas aulas sejam aquelas aulas que a gente, que é mais antigo um pouquinho, lembra daquelas aulas que era só conteúdo e exercício. E a gente lembra como isso era monótono. Então, dentro da minha concepção, esse tipo de aula eu tento evitar. Tá? Então, eu, como grande parte dos professores também fazem, disponibilizar muito do nosso tempo. Às vezes a gente leva aí uma manhã para produzir uma aula. Só que a gente não tem só uma turma. Tá? Então, você vai lá, disponibiliza todo um tempo, se dedica de uma forma bem, realmente esforçada, lança a atividade e aí vai ter a devolutiva, e tem 4, 5 devolutivas dos alunos. Gente, isso dá uma desmotivação no professor. Isso te frustra tanto como profissional que você não tem ideia. Me permitam, eu não quero me alongar muito, me permitam também compartilhar uma experiência que eu tive com os terceiros anos. E realmente um pouco decepcionante essa parte, porque eu dei uma atividade junto com os professores de matemática. Os professores de matemática vão concordar comigo nesse momento.
que a gente produziu um trabalho interdisciplinar sobre contabilidade. E eles estão, os terceiros anos, assim, para mim, eu considero uma das turmas mais críticas em relação à situação. Até a participação dos terceiros anos não está tão ruim assim, tá? Mas, por que eu acho tão crítica? Porque eles estão na última linha já. Tá? Eles já estão ali no limite de acabar o ensino regular e começar a vida deles. Esse trabalho é bem verdade que a gente pensou, os professores de matemática trabalhariam juros simples, eu trabalharia relatório, e a gente encaixou tudo isso dentro de um trabalho de contabilidade. Por que a gente pensou isso? Porque isso é contexto para a vida deles. Muitos dos alunos, muitos dos filhos de vocês fazem, inclusive, cursos de administração. Então, pensem o quanto isso ia agregar de valor para o conhecimento deles. E esse trabalho teria 3 semanas, mas as reclamações por parte dos terceiros anos que não entenderam exatamente qual era o funcionamento, qual era a intenção do trabalho, pelo menos eu realmente espero que tenha sido isso, e não tenha simplesmente preguiça de desenvolver um trabalho tão desafiador, porque ele era desafiador. Minha função como professor, inclusive, é essa: desafiar o teu filho a pensar, a desenvolver o intelecto dele, tá? Então, foi tanta reclamação que eu acabei reduzindo o tempo e talvez não alcançando exatamente o que eu gostaria de ter alcançado. E a perda maior foi realmente para eles, que acabaram não tendo todo aquele conhecimento que talvez eles pudessem agregar para a vida deles. Isso aí eu achei bem ruim, isso me frustrou um pouco. Muitos professores, como a gente sabe, essa pandemia ninguém esperava que fosse chegar nessa situação. E, enfim, muitos professores aí com 10, com 20 anos de escola, de sala de aula, sabe, o tempo todo ali, contato junto, olho no olho do aluno, de repente, acabou isso. De repente, vão mudar tudo. Você não pode mais falar diretamente com o teu aluno. Você que não tinha tanto acesso ali às tecnologias, professor, agora você vai ter que aprender a ser um editor de texto, vai ter que aprender a ser um editor de vídeo, um editor de áudio. A gente brinca dentro dos grupos dos professores, até peço licença de falar dessa brincadeira, que o professor é meio youtuber hoje em dia, porque ele produz vídeos, material exatamente como faz um youtuber. Então, uma série de coisas que não eram do nosso cotidiano, que de repente veio assim como um maremoto para cima da gente, e a gente teve que assimilar tudo isso, porque de outra forma nós não conseguiríamos chegar ao teu filho da forma que a gente tem tentado chegar. Exatamente essa questão da distância, tem essa dificuldade aí da transmissão de conteúdo, que eu já falei para vocês, que é importante que pelo menos uma coisinha ou outra a gente consiga fazer com que eles assimilem. E a carga de trabalho de um professor, que hoje em dia embora hajam alguns comentários erroneamente ditos, que não seja realmente a nossa carga, ela aumentou. Eu falei de manhã, vou repetir para vocês a minha fala sobre isso. O meu horário esse ano tinha me agraciado minhas quintas-feiras eu não trabalhar. Eu tinha esse dia livre, trabalhava todos os outros dias na semana. Hoje em dia, eu trabalho muitas vezes de segunda a segunda. Eu não tenho mais nem minhas tardes, uma tarde ou outra que eu tinha ali, umas horinhas disponíveis, eu já não tenho mais. Porque você precisa estar desenvolvendo, você precisa estar estudando, porque os meios, as ferramentas, a gente precisa dominar essas ferramentas novas que estão vindo. Então, você tem que estar todo o tempo ali. Aí você precisa, quando você acha que acabou, aí os alunos, alguns começam a mandar mensagens, e você não pode simplesmente ignorar aquela mensagem daquele aluno, porque é importante para ele. Você precisa estar ali a hora que ele manda, porque é a única forma que ele tem de conseguir tirar a dúvida dele. Então, a gente fica, às vezes, aí até meia-noite, falando com o aluno, tirando dúvidas. Isso é muito importante. A gente não pode deixar de fazer isso. Então, a nossa carga horária, nosso trabalho, realmente, nossa carga aumentou bastante.
para finalizar, uma coisa bem importante, mas isso vai ser bem curta, porque eu já deixei, inclusive, 2 arquivos dentro dos grupos sobre plágio, tá? Claro que eu não vou falar necessariamente para os terceiros anos, como eu falei, é muito importante para eles, que vão estar entrando na faculdade no que vem, vão ter textos acadêmicos, e o plágio é muito cobrado, chegando, inclusive, a reprovar o aluno num semestre, num módulo que ele for fazer na faculdade, ele vai ter que, de repente, pagar 2 vezes, tá? Então, o prejuízo, além de ser crime, lógico, ele vai gerar um prejuízo financeiro, muitas vezes, para a pessoa. Mas, além disso, a importância, ou prejuízo, aliás, do plágio, se reflete na construção de texto, porque os alunos, eles precisam aprender a construir textos. Por quê? Seja do primeiro, do segundo, do terceiro, isso aí é indiferente. Sempre é acumulativo, tá? Então, o que ele aprende no primeiro, ele vai ter que aprofundar no segundo, para chegar quase à maestria, eu digo assim, no terceiro. Enem, nós temos, assim, eu não tenho o número exato de redações que são zeradas no Enem, mas é realmente absurdo, tá? Por quê? Porque o aluno, ele não aprendeu a fazer texto. Ele não conseguiu aprender a colocar as opiniões dele dentro do texto. Ele não consegue mandar uma mensagem concisa, porque ele copia e cola. Quando ele faz isso, copia e cola, ele simplesmente deixa de trabalhar inúmeras habilidades muito importantes. Eu vou só dar um exemplo bem rapidinho. Quando o aluno, um texto simples, um conto, que todo mundo na vida já fez um conto quando foi para a escola, todo mundo. Quando esse aluno, o professor diz para ele, não, pode fazer um conto e é livre o tema. No momento em que o aluno precisa decidir o que ele vai fazer, se ele vai fazer um conto sobre a Mariazinha e o João que se apaixonaram, ou se ele vai fazer sobre a casa mal-assombrada, enfim, já é uma habilidade trabalhada, que é a tomada de decisão. Então, às vezes, nas coisas mais simples, são aquelas coisas que são aquelas habilidades que são muito importantes, que são trabalhadas e que lá na frente, lá na vida futura adulta dele, essa tomada de decisão que ele aprendeu quando ele estava decidindo qual era o tema que ele ia fazer, que vai ser importante. Então, às vezes, as coisas parecem pequenas, mas, como eu falei no começo, é nas pequenas coisas que a gente consegue aprender para as coisas grandes, tá? Eu acredito, então, que o que eu tinha para falar basicamente era isso. Eu quero agradecer a diretora que me pediu, que me deu essa honra de falar em nome dos professores. Agradecer aos pais, principalmente, que tiraram esse tempinho aí e vieram à reunião, porque se importam com o futuro do filho de vocês. E, então é isso. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor, né? Não, agora eu tenho que contar uma coisa para vocês, tá? Eu estava aqui olhando o celular, levei um cagaço, como a gente tem que ter cuidado, né? Que nem eu falei, eu estou em todos os grupos. E daí veio uma mãe do grupo do primeiro aninho da manhã, né, dos pequeninhos, que inclusive ela é filha de uma professora, e me pediu assim, se eu pudesse fazer um favor para ela, fazer uma transferência de um valor de R$980, né, que ela atingiu o limite, ela não conseguia fazer a transferência, e daí amanhã de manhã ela me depositaria, né? Eu conheço essa mãe. Aí, ainda bem que eu disse, não, eu estou em reunião, nem sei se eu tenho esse saldo, né, e coisa e tal, né? Aí, eu já fui e perguntei para a professora, né? Quero mandar mensagem para a mãe. Disse, tem alguém com o microfone ligado, né? Mãe. Ela disse assim que clonaram o telefone dela, ela tá bem louca, sabe? A avó dela quase transferiu R$1.500, como a gente tem que ter cuidado, né? Daí eu já coloquei no grupo, né? Então, como a gente tem que ter cuidado, porque daí a gente tá em todos esses grupos, às vezes, né, alguém bem próximo da gente pede um favor desse e às vezes a gente pode cair, né? Disse, eu levei um cagaço. Mas então tá bom, pessoal, depois os pais vão conversar um pouquinho, eu acho que a nossa coordenadora, a dona Sirlene, a nossa coordenadora,
ela estava mais cuidando dos segundos e dos terceiros anos, né? E a dona Luciana, que estava com os primeiros, ela agora saiu porque ela vai se candidatar a vereadora, então ela não pode estar exercendo essa função agora, e a Sirlene assumiu, ela abraçou tudo, né? A Sirlene, os alunos chamam ela de Sirene, né? Porque ela é toda rápida. Então, ela está com 14 turmas, né? Pode falar, Sirlene, um pouquinho. Boa tarde a todos. Então, como a diretora falou, meu nome é Sirlene, a maioria me conhece. Sou conhecida como Cici para os alunos, né? E Sirene, porque eu falo alto e quando eu vou pelos corredores, ele já diz, lá vem a Sirene, né? Eu já vou falando bem baixinho e ele já sabe que quando a Sirene vai para o lado deles, alguma coisa aconteceu. Assim vai o dia. E eu sinto falta disso, né? Como eu sinto falta disso? Eu disse, e até do tablet que eu não gosto de fazer, eu estou sentindo falta. Do tablet é o lanche, tá? Então, eu digo assim, quando o Gilson ali colocou dos alunos, né? Eu sempre digo que são meus filhos, né? Porque assim eu tenho eles. Eu digo que o ensino médio, eu sou coordenadora deles porque, de fato, eu sou apaixonado para trabalhar com essa turma, né, adolescente, né, que alguns dizem, Deus me livre, eu não quero nem saber deles, e eu já abraço todos, conheço todos, e os professores, como o Gilson disse, eu não conheço ninguém, quase estou entrando novo, eles se apoiam bastante em mim porque eu conheço eles, e eles me procuram bastante para conversar, e é assim que a gente vê eles, né, como filho que a gente gostaria que fosse tratado. Eu tenho uma filha também na escola e eu sei como é que é. Então, pais, assim, só reforçando o que o Gilson vem dizendo, então, assim, o que a gente quer de vocês, apoio, né? Indiferente se é na plataforma, indiferente se é atividade impressa, quando vocês acham que lá eles não precisam mais de vocês, saiu do 9º ano, agora, a partir de agora, você caminha com as próprias pernas. Não. Eu sempre digo que, às vezes, eles precisam muito mais do 1º ano, principalmente, mais do que os pequenininhos do 1º ano fundamental. Eles buscam muito isso, né? Quando a gente vai na plataforma e entra e vê que esses alunos são alunos ótimos, né? Que deixam a desejar, com 20, 30 atividades, alguma coisa está acontecendo no meio do caminho. Tá? Que a gente acredita muito no potencial deles, então alguma coisa está acontecendo, e aí às vezes você liga para o pai e ele diz, mas eu não tenho acesso, ele bota a senha, eu não consigo ver, né? Então acompanhe, vocês têm como acompanhar? Tem sim, inclusive pais, entrem no Estudante Online, né? A questão nota, ela é importante sim, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo, a gente não pode analisar o nosso filho sendo de 0 a 10, que ele vai ser o 10 ou que ele vai ser o 0, e sim que ele esteja fazendo do jeitinho que ele conseguir nesse momento, com o auxílio de vocês ou sozinho, porque eu sei que muitos têm estudo, muitos não têm, e como diz a mãe, eu até fiquei feliz que ela está aprendendo muito com a filha, né? Está pesquisando muito, está vivendo muito, está aprendendo muito, eu também, né? Infelizmente tem conteúdos aqui que a gente não domina, né? Não sou muito das exatas, adoro português, mas matemática eu também apanho um pouquinho, e a gente aprende com eles sim, então eles precisam desse apoio de vocês, e dizer que se vocês precisarem, além do que vocês têm na plataforma, dos vídeos que os professores estão passando, da videoaula, gente, nós temos os livros na escola, que foi dado a eles no início, ali em fevereiro, foi doado para os alunos, porque estavam sobrando, alguns não quiseram levar, porque era um trabalho para levar, né, então eles não queriam levar, e nós arrumamos numa sala lá, onde os pais podem estar buscando esses livros, para apoiar na atividade deles, de que eles estão precisando. Tem muito professor mandando atividade de livro, então, assim, não precisa xerocar, não precisa tirar foto, e sim, a hora que vocês tiverem tempinho, que a escola estiver aberta, claro que agora não estamos podendo, né, não é o momento de buscar, mas dizer que os livros estão lá também para apoio de vocês, né? Mas mesmo assim a escola ela está aberta de segunda a quinta de manhã, então não faz mal se um aluno não tem o livro ir lá buscar, né? As serventes então estão lá todo dia, tá? Porque eles não querem acúmulo de pessoa, mas vai um aluno buscar, vai outro, né? Pode diferente se ela é impressa ou não. Então, assim, e tudo que tiver acontecendo, né? Eu estou em todos os 15 grupos, não é 14, são 15, né? São 6 primeiros, 5 segundos e 4 terceiros. Então, eu estou em todos os grupos.
entrem lá, coordenadora Sirlene, precisando de alguma coisa no meu particular, como eu digo, eu também tento me limitar ao meu horário, mas eu vou muito além do meu horário, né? A gente vai muito além do horário. Inclusive, também sou professora de um 5º ano, eu trabalho numa rede municipal à tarde, no caso, né? Então, eu também tenho esses alunos para atender. Então, a gente passa do horário da gente, né? Enquanto professora também, enquanto coordenadora, mas pais, contem comigo, eu quero muito contar com vocês. Não existe ali o grupo de pais, mas muitos pais, até tem pais aqui que eu estou vendo, que estão no grupo dos filhos, pediram para entrar, a gente autorizou, eles estão, né, pedem, entram no meu particular, conversam comigo, os alunos me procuram muito, né, às vezes eles até reclamam do estudante, professor, não é assim também, nem sempre o professor consegue atender na hora que eles querem, né, porque os professores também têm os compromissos deles, tem um momento de planejar, tem um momento de corrigir, então, assim, não é todo momento que o professor pode estar atendendo, mas sempre que pode, eu interfiro, sim, eu dou um toquezinho para o professor, né, porque às vezes o aluno ele é bem engraçado, né, ele é brasileiro, ele deixa para fazer para a última hora. Aí ele quer que o professor responda a atividade na última hora, que ele tem que postar até tal horário, naquele dia, ele quer que o professor responda. Então, gente, eu sou um meio também para, às vezes, interferir nessas conversas com os professores e ajudar. Então, eu digo assim, estou aqui para ajudar, peço a colaboração de vocês, pais, nesse momento que a gente está vivendo, né, em questão da pandemia, então, que a gente abrace os nossos filhos, eu digo que é meu, eu sempre digo para a Marga, né, eu tenho tanto filho, né, eu não me importo que me chamam de Sirene, né, de Cici, né, porque isso eu vejo como uma coisa carinhosa, ele sabe que quando eu vou dando meus gritos nos corredores, que eu sinto falta disso, mas é para orientá-los, é para conversar, eu ajudo muito nesse sentido, né, então eu gostaria que, assim, mesmo distante, estar ajudando vocês, e eu peço com bastante carinho que vocês me ajudem também. Entre no meu particular, se for necessário, né, estou nos 15 grupos, estou agora mais os 6 primeiros anos, que voltou a ser meu, no remoto, que já no presencial a gente acaba dividindo também, então a gente está aí para o que der e vier, e conto com vocês. De minha parte seria isso, então, dona Margarete, né, não quero me estender muito, mas contem comigo, né, e essa semana, né, então, assim como diz a Margarete, eu estou entrando no particular do aluno, e quando eu consigo do pai, o telefone que eu pego pelo sistema, né, eu estou entrando no particular do pai, mandando a mensagem acima de 20 atividades, que eles têm o prazo para 15 dias a partir do momento que a gente está mandando ali para encerrar com essas atividades, porque eles pedem se pode fazer, pode e devem fazer, né, todas, tá? E que façam, né, não deixe acumular, porque o aluno desanima, né, o aluno desanima quando ele começa a deixar 10, ele já não quer mais fazer, então ele arruma 1000 desculpas, pais, no sentido assim de, eu estou trabalhando, eu estou no meu trampo, que a gente ouve muito essa palavra, e eu não tenho tempo. Eu digo, pois é, mas se você não tivesse com toda essa situação, tu tivesse que estudar de manhã ou de noite, tu teria 4 horas para estudar. Então, te dedica essas 4 horas, se não for 4, mas são menos, e você tem que fazer. Essa do teu trampo, ele é importante nossos adolescentes estar trabalhando, sim, mas é importante também dar prioridade para a escola, que também é importante. Sem o estudo, ele não vai ser nada. Então, se ele inventa a desculpa do trampo, eu dou a responsabilidade que o trampo é importante, mas o estudo é mais importante ainda. Então, ele vai se dedicar. Se é de manhã que ele estudava, ele vai se dedicar de manhã. Ou à noite, ele vai ter que conciliar o horário dele aí, né? Que a gente sabe que muitos conseguiram um emprego, um encaixe em algum lugar, mas não, a desculpa de emprego para nós, né, não é o forte, e ele tem que fazer, ele vai ter que dar um jeitinho, tá bom? Então, seria isso, obrigado pela participação e beijo a todos. Obrigado, Sirlene, né, eu com a Sirlene trabalhamos muito à noite, né, então, como o professor Gilson colocou antes, a escola, ela dá muitas oportunidades, então, às vezes, eu recebo uma transferência de um aluno que ele vem até expulso da outra escola. O que a gente faz? Eu e a dona Silene, a gente senta, conversa, né? A gente nem expõe, às vezes, os problemas para todo mundo e tenta, assim, abraçar esse adolescente. E a gente conseguiu, às vezes, salvar muitos, né, dona Silene? A gente não desanima. E vai lá, sabe? Quando eles incomodam na sala, a gente pega, dá aqueles puxão de orelha, mas assim... A gente só escuta, pega ali o teu filho, Silene, dá conta do teu filho. Só isso. Então, assim, o aluno hoje, na escola pública, ele tem muita oportunidade, né? Muita oportunidade mesmo. A escola é mãe, os professores, né?
são pais e mães. Então, assim, poxa, que nem eu disse para os alunos quando eu ia nas casas, que eles não tinham feito a atividade, tá tão fácil para passar de ano esse ano, é só você fazer, né? Então, assim, eu acho assim, eu tô vendo essas carinhas, esses pais aqui, eu conheço bastante, né? São muito parceiros da gente, de repente quem devia de estar aqui não está, né? Mas eu quero pedir para vocês, pais que estão aqui, nos ajudem nos grupos, às vezes quando o professor coloca alguma coisa lá que o aluno não participou de uma aula, porque os alunos também pedem muita aula através do Meet, só que eu já participei de algumas aulas que o professor fez com 4 terceiros anos, entrou 20 alunos, aí o professor vai desanimando, né? Então, uma proposta que a gente vai conversar com as orientadoras, eu também, na medida do possível, eu quero estar junto, de repente a gente reúne uns 2 ou 3 professores, por exemplo, das humanas, né? Ou das exatas, por exemplo, matemática e física, né? A gente faz uma aula de Meet, que nem hoje, a gente cria uma sala, e a gente vai trabalhar com os terceiros anos, só que daí eles têm que entrar, para às vezes os alunos tirar dúvidas, né? Então, às vezes a dúvida, a pergunta que um aluno faz, o outro também vai fazer. Então, eu acho que vai ser bem produtivo. Só que alguns professores desanimaram porque os alunos não entram, né? Aproveitando, tem um negocinho aqui que eu não gosto muito de falar, tá? Mas eu vou falar. Eu sei que aqui eu tenho bastante parceiros. No início do ano, descolou os pisos das salas, né? Então, assim, a gente teve que trocar, não ia deixar os alunos estudar ou no piso quebrado para se machucar, ou de repente só tirar o piso e deixar eles, né, estudar no piso bruto. Então, a gente fez a troca. E eu estava esperando o CPESC serviço para pagar a mão de obra. E não veio até hoje, mandei um e-mail direto para a sede e não deram resposta de quando vem. Aí sabe que as empresas cobram, eles colocam aquela pressão psicológica, e como a gente é toda certinha, a gente não gosta, né? Daí eu sei que eu mandei dizer para a empresa, não, eu vou pagar com o meu dinheiro, né? E depois, se o CPESC vir, eu vou repor, né? Então, esses dias eu fiz uma campanha para ver quem quisesse pagar aqueles 10 reaisinhos, né, da PP, tem gente que prefere pagar para o ano todo, aí teve mães de primeiro ao quinto que me sugeriram assim, porque a maioria tem um aplicativo no celular, passa o número da conta, né, que a gente faz a transferência, fiquei tão feliz, uma mãe já no outro dia transferiu na conta da PP R$ 50, então que seja 50, que seja 10, que seja 20, né, a gente não obriga ninguém, a gente sabe que tem famílias que perderam seus empregos, né, mas assim, às vezes 10 reaisinho não é nada, mas juntando com bastante famílias, vai ajudar a escola, porque a conta da escola tá zeradinha, acho que tem 100 e poucos reais só, né, então assim, a gente sempre tem continhas assim para pagar, né, também da escola, internet, coisa e tal, a gente não pode deixar isso cair, mas assim, se vocês quiserem colaborar, depois das reuniões eu coloco, né, o recadinho, o número da conta, né? Eu sei que tem pais aqui que já quitaram do ano todo, né? E esse ano não teve festa junina, que a gente fazia 25 mil numa festa junina, não teve dia da família, a gente fazia aquelas vendas, né? Mas assim, não faz mal. Eu sempre digo, a nossa escola está com 1.300 alunos, graças a Deus não teve uma morte por essa pandemia, né? Nem de pais, nem de alunos e nem de professores, teve escola que teve. Então, assim, é um ano diferente, e o ano que vem a gente recupera conteúdo, recupera tudo, né? Eu gostaria de falar, de pedir se tem algum professor que quer complementar com alguma coisa aqui. Tem algum professor que de repente quer falar hoje é tarde? E eu quero ver um pai, alguns pais falando, tá? Não deixo nenhuma reunião passar sem que um pai fala. Todas as reuniões falaram. Às vezes fica um pouco envergonhado, mas eu quero, de repente, até dar uma sugestão ou falar como é que vocês estão vendo a educação dos filhos de vocês à distância. Podem ligar o microfone e falar, tá? A gente está aqui para ouvir. Vamos lá, quem é corajoso? Quem diria que a gente iria fazer uma reunião assim de pais, né? Vamos? Essa mãe aí é a Beatriz ou é a filha que é a Beatriz? É você? Então vamos. Liga o microfone, mãe, fala um pouquinho. Não consegue ligar o microfone?
A mãe do Carlos, então, vai falar agora. Vamos lá, mãe. Bom, eu só tenho a agradecer por todo o suporte que a escola tem dado, né? Toda a dificuldade que o Carlos tem tido esse ano, sempre a diretora está disponível com todos os recursos, pôde emprestar o computador para o Carlos poder fazer as atividades. A dificuldade dele era depois fazer as atividades. A gente estava vendo que não estava dando certo as atividades online, ele não estava tendo progresso. A segunda professora dele adaptou todas as atividades, fez. Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo que a escola tem proporcionado, assim, sabe? Para a gente para mim está sendo um ano bem difícil, mas mesmo assim a escola tem dado todo o suporte, assim, tem feito toda a diferença, sabe? Principalmente para o Carlos, ele tem. Nem essa semana passada, ele fez todas as atividades com a Jéssica. Ele tem vontade, quando ele vê, assim, pelo fato dele não estar entendendo muito bem, porque o Carlos, ele é surdo, então ele não estava entendendo direito por que a escola estava fechada. A gente foi caminhar uma vez com ele para também tirar um pouco só daqui de casa, porque ele não tinha como me explicar muito bem. Olha, tu não pode ir para lá. A gente explicou sobre o corona, mas ele não conseguia entender certinho, né? A gente foi a pé até a escola, depois ele viu que a escola realmente estava fechada. Quando ele vê os professores nas aulas virtuais, ele fica muito contente com os professores do SAED, a segunda professora. Então, ele tem conseguido entender agora um pouquinho mais que a escola está fechada, e a escola tem dado uma rotina para ele, sabe? Que ele estava bem perdido. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que a escola tem dado de suporte. Tem sido o diferencial para a gente nesse momento, assim. Legal, obrigada, mãe, né? Essa mãe é sempre parceira da gente também, e se é difícil trabalhar à distância com um aluno que ouve, que vê, né? Imagina com um aluno surdo, porque o aluno surdo, ele é muito visual, tem que ser visual. Então, o que as professoras fazem, tanto a professora intérprete, como a do AI? Tem que ser através de vídeos, né? Através do Meet. Então, não tem como fazer diferente. Então, a gente tem que buscar alternativas para atender todos os alunos, né? E eu acho que a gente progrediu bastante mesmo com o Carlos, né? Porque no começo a gente adaptava as atividades e não dava certo. Então, para tudo tem que ser um estudo. É tudo diferente esse ano, né? E está dando certo. A professora me manda as atividades, feliz da vida, que ela consegue realizar ela do lado de cada tela, né? Com ele do lado de lá e a mãe auxiliando do lado, né? Então, é muito bom. Não, até essa semana ele conseguiu fazer, Margarete, as atividades sozinho. Ele está começando a ter autonomia de ligar o computador, entrar no site, entrar no Meet. Legal. Aí eu vou soletrando as letrinhas para ele, e ele vai procurando no teclado a senha. Ele tem feito a senha sozinho. Então, assim, gente, se vocês precisarem da escola, a escola ela está muito resiliente, assim, eles estão... mostra o problema para eles que eles vão poder ajudar, assim, porque para mim, nossa, toda dúvida que eu tinha, toda dificuldade que eu tinha, eu levei para a escola, e a escola tem feito o máximo para poder me ajudar, e que a gente tem conseguido resultado, sabe? Eu não está conseguindo desse jeito, então vamos tentar de outro. Em nenhum momento eu fiquei desamparada, sabe? Então, é fantástico o trabalho deles, e, assim, contem com a escola, porque a escola está aí mesmo para estar dando todo o suporte. Com certeza. E, olha, eu estou muito orgulhosa de toda a educação especial. A gente é a escola que tem mais número, né, de alunos especiais, e claro que a gente não podia deixar eles de lado, né? Então, assim, eu acho, assim, que eles estão progredindo tanto, mesmo com as limitações, com as dificuldades. Todos os alunos, seja a deficiência auditiva, intelectual, mas todos estão fazendo trabalhos maravilhosos, e isso a gente deve à parceria das famílias também, tá? Então, se o aluno que tem alguma deficiência, mesmo não estando lá sentadinho com o professor, consegue fazer, todos os filhos de vocês com certeza conseguem. Às vezes falta o quê? Colocar limites, né? Como a mãe do Carlos falou, agora ele já está se virando um pouco sozinho. Então, assim, olhem bem para os filhos de vocês se eles estão fazendo essas atividades, tá?
Vamos lá, Beatriz, agora ligou o microfone? Não? O pai aí, o Ricardo, quer falar um pouquinho? Vamos lá, pai, que o pai é mais novo na escola, né? Mas o que tu tá achando dessas aulas? Bem lá embaixo tem o microfone, daí é só ligar. Ah, não consegue? É? Bem lá embaixo tem um íconezinho, seria só ligar, né? Que pena. Nem mais um pai quer falar? Um professor quer conversar alguma coisa? Ah, os pais que não conseguem, cliquem assim com o mouse lá embaixo, daí tem, o primeiro é um microfonezinho, daí tem onde é a câmera, daí às vezes aperta em cima, se está desativado é só ativar, tá? Legal, legal, né? Então, tá bom? Algum professor quer falar alguma coisinha? Eu acho que essa mãe ligou o microfone, a Keila, né? Vou falar de novo, já que ninguém quer falar? Sim. Eu só quero agradecer, né, ali o empenho dos professores, né? Como eu coloquei, às vezes não é fácil, a Karina se vira sozinha, né? Mas tem algumas coisas que ela não consegue, então ela deixa para eu acompanhar ou ajudar a corrigir os textos e tal. E tem sido um aprendizado bem grande para nós também, porque a gente não sabia mexer com muita coisa, né? Acho que nem o próprio Google, não existia esse Google Meet, né? Tiveram que, ou existia, mas também não era conhecido. A gente não conhecia, né? Então tem sido um aprendizado junto, né? Quero agradecer aos professores pelo empenho e paciência, que eu sei que os adolescentes não são fáceis, né? Tem horas, a Karina mesmo tem horas que fica muito nervosa, que ela quer fazer, muito perfeccionista e quer fazer tudo certo e preocupada se está certo, se o professor vai gostar. E a gente já gravou vídeos cantando e tem sido bem gratificante. Assim, tem horas que a gente se assusta, que parece que tem muito conteúdo, mas é bom porque mantém eles ocupados, a cabeça deles ocupada também, né? E eles têm desejo de aprender, e ela estava na biologia, lá não estava entendendo direito as coisas, eu disse, ai, filha, esse eu não vou conseguir te ajudar porque está muito difícil. Mas vamos procurar um vídeo no YouTube que deve ter alguém explicando. Daí fomos, achamos, e foi bem legal, ela fez um desenho, daí ela entendeu, e depois ela estava me explicando, assim, eu fiquei bem feliz, porque eles também estão se tornando, como é que a gente fala, quando a pessoa pesquisa sozinha, assim, né? Estão evoluindo nessa parte, porque eu acho que na escola eles ficam meio penduradinhos os professores, né? Eles perguntam, o professor dá conta e tal, né? Então, assim, agora eles estão tendo que se virar nos 30, e nem tudo a mãe também consegue ajudar, e aí ela já, então vai atrás e pesquisa e conversa com a coleguinha dela também, pergunta como é que tá, se conseguir fazer. Então, o que eu tenho a agradecer a vocês pelo empenho, né? Esse desejo de não ser um ano perdido, de realmente ser um ano produtivo, e eu sou muito grata e percebo que os meus filhos têm evoluído mesmo com todas essa situação, eles têm evoluído nos estudos, e eu fico muito feliz de saber que tem professores tão empenhados, né, preocupados com eles, e o que eu quero dizer para os pais, apoiem seus filhos, fiquem em cima, pega a senha de computador, porque eu vi pais dizendo ali que não pode pegar a senha, pode sim, e você tem que saber o que eles estão fazendo, principalmente agora, que eles podem estar, né, de repente até se escondendo de alguma coisa, então, ou alguém se aproveitando da inocência deles, né? Então, fiquem em cima, observem, porque eles vão agradecer muito a vocês no futuro, né? Porque eu vejo que a minha filha, cada conquista que a gente consegue entregar, e os professores dão os parabéns na devolutiva, ela fica muito mais animada ainda em fazer mais bem feito os próximos, né? Então, agora o professor não sei qual professor lá, deu uma atividade para desenvolver uma marca uma marca e um modelo e tal, e ela se empolgou com aquilo, achei bem interessante, porque também está trazendo a curiosidade deles para outras áreas, né? Que a Karina gosta muito de números, então, enfim, e está desenvolvendo para outras áreas também. Muito obrigada, tá? Legal, obrigado, mãe, né? A mãe realmente falou alguma coisa que, tipo assim, ó, eu sempre digo para os alunos, mesmo quando eles vão na escola, aquelas 3, 4 horas que eles estudam lá é pouco. Eles têm que ser pesquisadores, né?
e às vezes eles não faziam isso. Por exemplo, se eles aprendem um determinado conteúdo na escola, eles podem chegar em casa e se aprofundar, porque dá para pesquisar. E, de repente, isso instigou eles a fazer essa pesquisa. Quem sabe que o ano que vem, além daquilo que eles aprendem lá na escola, eles chegam em casa e vão pesquisar mais e mais, né? E realmente os professores, eles sempre me colocam se eles podem trabalhar um projeto diferente, né? Teve professores que trabalhavam revistas, né? Professor de inglês, de biologia, trabalharam uma revista, eu tô louca para ver aquela revista, né? Então, assim, o professor de português também, ele desanimou um pouquinho, porque nem todos entravam, mas ele trabalhou a parte comercial, né? Então, assim, a gente tem que adequar os conteúdos para eles se tornarem interessantes para os alunos em casa também. Beleza, então? Nenhum professor mais? Ninguém mais quer conversar? Então, eu acho que da parte da gente seria isso, né, Silene? A gente quer deixar um abraço no coração de cada um, né? Um beijo para todos, tenham, assim, um final de semana bacana. A gente vai torcer que isso tudo acabe, né? Se a gente não consegue se encontrar no presencial esse ano, mas ano que vem a gente está de volta, né? Porque eu acredito que vai chegar uma hora, né? Que isso tudo acaba e espero que isso sirva de alguma coisa, alguma forma para a gente olhar para dentro da gente também, e de repente a gente não dá bola para coisas tão pequenas, né? E valorizar aquilo que está do nosso lado, que é o mais importante, porque quando a gente via pessoas conhecidas, né, na UTI, sofrendo dessa doença, aí a gente realmente se desesperava, né? E aí a gente começa a olhar para o lado e valorizar as pequenas coisas que às vezes a gente tem dentro de casa. Tá bom, então? Então, um beijo para todo mundo, tchau, e até mais. Foi gostoso a gente se ver aqui, né? A gente volta a fazer reuniões assim também. Tchau, obrigada. Tchau.